Olá, minha gente. Hoje eu gostaria de falar para vocês o que as pessoas nunca falam quando a gente conversa sobre lei da atração. Quando se fala de lei da atração, as pessoas querem ensinar você a atrair a vida dos seus sonhos. Essa é a frase mais ouvida quando se fala em lei da atração. Atrair a vida dos seus sonhos, atrair o relacionamento dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, a mansão dos seus sonhos. O trabalho, ou a empresa, o carro. Só que a maioria das pessoas deixam de falar que até você atrair tudo que você sonha, você precisa ser a pessoa que dá conta de ter tudo isso que você sonha. Quando você pensa em atrair o relacionamento perfeito, ideal, pelo menos, você geralmente pensa em alguém que te ame. Mas e você? Você se ama? Se ama o bastante? Se ama de verdade? Se olha no espelho e se reconhece? E é capaz de olhar nos seus próprios olhos, se olhando no espelho, e dizer eu te amo? E se cuidar, e se arrumar, e se vestir, e se higienizar pensando em você, em como você se sente bem? Você se ama? Porque enquanto você não se amar, não importa quão alto você vibre, e você pode até discordar de mim, você não vai atrair o relacionamento ideal se você não tem um relacionamento ideal consigo mesmo. A questão é que quando você se mantém nesse padrão, você vai atrair pessoas que também não te amam, que é para te ensinar a se amar. O outro não existe para te irritar, para te incomodar, para te fazer mal. O outro sempre existe para te ensinar. Todas as pessoas que entram na nossa vida são as pessoas ideais. Aceitemos isso ou não. Elas são as pessoas necessárias. As pessoas que têm algo para nos ensinar. Todo mundo que passa pela gente deixa algo e leva algo. Quando você pensa em atrair a mansão dos seus sonhos, você cuida da casa que você tem hoje. Você ama a casa que você tem hoje. Você tem a mentalidade de viver numa mansão? Algumas pessoas não, elas sonham com isso porque elas têm um desejo vazio. Mas elas não têm mentalidade para isso. Você se sente culpado quando tem algo melhor do que a sua família? Quando ganha mais do que a sua família? Quando mora numa casa melhor do que a dos seus pais? Se você sente culpa por isso, se você se sente desconfortável por isso, você não vai atrair a mansão dos seus sonhos. Porque primeiro você precisa ter a mentalidade para viver numa mansão. Todas as coisas que você sonha em conquistar, que você deseja atrair através da lei da atração, entenda que primeiro você vai atrair o que precisa. Primeiro você vai atrair o que precisa aprender, o que precisa, que vai te transformar, que vai transformar a sua mentalidade, para depois você ter aquele que você tanto sonha. Você entende? Você com certeza já ouviu falar sobre pessoas que ganham na loteria. E elas ganham muitos milhões. Todo mundo já ouviu falar em história de pessoas que ganham milhões na loteria. E que essas pessoas perdem todo esse dinheiro. Perdem, entre aspas. Elas desperdiçam e todo mundo julga. Sem entender que essa pessoa ressoou, vibrou e deu certo. E ganhou na loteria, mas não tinha a mentalidade milionária. Então, inconscientemente, a pessoa começa a se desfazer desse dinheiro. Não somente por imaturidade, mas através das suas crenças limitantes. Porque ela não tem uma mente milionária, então ela vai desperdiçar aquele dinheiro. Ela não sabe como agir. Ela não sabe gerir aquele dinheiro. E aí elas voltam para o absoluto zero. Porque é nesse padrão que a mentalidade delas estava. Então, hoje, muita gente quer ganhar na loteria. Muitas pessoas querem usar a lei da atração para ganhar na loteria. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Tem pessoas que dizem assim: eu vou doar. Eu vou doar bastante dinheiro, vou ajudar um monte de gente. E hoje, você ajuda quantas pessoas com o dinheiro que você tem? E às vezes assim, mas eu não tenho o suficiente nem para mim. E vai continuar não tendo. Porque a lei da atração funciona basicamente em você viver
como se sua prece já tivesse sido atendida, sabe? Isso é o crer, inabalavelmente. Então, se você tem a intenção de ajudar outras pessoas, você vai começar a ajudar agora, com o que você tem, a jogar com as cartas que você tem na mão. É exatamente isso. É ser para ter. Viver como se já tivesse a mansão. É viver, é o padrão mental, entende? É o padrão mental. Se você quer dirigir uma Ferrari, como é que uma pessoa que quer dirigir uma Ferrari se veste? Como é que uma pessoa que quer dirigir uma Ferrari se comporta? Principalmente, quando você vê alguém passar numa Ferrari, o que você pensa? Você sente felicidade? Você abençoa aquele carro e o dono dele, não importa quem seja. Não cabe a você. Você abençoa aquele carro e aquele dono? Você abençoa a vida daquela pessoa que está dirigindo a Ferrari? Porque se você é a pessoa que sente inveja porque você ainda não tem a Ferrari, vai continuar não tendo. Eu conheci uma pessoa que era apaixonado por carros. E ele sonhava com inúmeros carros, só carrão. Mas quando ele via alguém passar no carrão, ele dizia: ah, se vira, ah, se bate, ah, se capota. E eu não entendia nada de lei da atração. Eu era adolescente. Eu e ele. Mas eu ficava aterrorizada com aquilo. Eu ficava aterrorizada com aquilo. E hoje eu entendo que talvez algum carro daquele pode ter batido, pode ter virado, pode ter capotado. Por que não? E até hoje, aquelas coisas que aquela pessoa sonhava, aqueles carros, ele não tem. Eu não tenho aproximação nenhuma e não sei como é a vida dele. Mas eu via como ele sentia, como ele pensava das pessoas que tinham. Que tinha algo que ele sonhava, que ele desejava em ter. E eu entendi que para você ter o que você gostaria, você também tem que sentir felicidade pelas pessoas que têm. Porque o outro não existe. Se todos somos um e eu sinto alegria pelo que o outro possui, eu estou criando aquilo para a minha vida também. Se eu sinto inveja, rancor por pessoas que têm o que eu gostaria que tenham, eu também estou criando aquilo para mim. Se eu desejo que a pessoa não tenha, por que você acha que eu vou ter? O que as pessoas nunca falam sobre a lei da atração é que antes de você ter tudo que sonha, você vai ter tudo que precisa para viver aquilo que sonha. Você vai ter que fazer tudo que precisa ser feito para depois fazer o que você gostaria de fazer. Você tem que viver aprendendo, você tem que viver buscando, se aperfeiçoando, até você ter a liberdade que você sonha. A lei da atração não é só para manifestar sonhos. Se você manifestar sonhos sem estrutura, o primeiro vento que vier vai levar. Primeiro você cria a estrutura. Antes de ser milionário, você tem que ter um pensamento milionário, uma mente milionária. Quando se fala de prosperidade, o dinheiro é um sintoma. Você é toda a prosperidade, mas você tem que se reconhecer assim. Você tem que criar a estrutura para que não venha aí o vento leve. Certa vez eu ouvi uma história, eu não sei se você sabe, mas tem famílias que moram no deserto. E numa família que morava no deserto, tinha um rapaz que era o filho mais velho, que num certo período, curto período, tipo uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ele ia até a cidade mais próxima comprar mantimentos. E uma vez ele chegou numa feira, foi comprar mantimentos para a família, e ele viu uma torneira. E ele viu um rapaz enchendo um balde com água nessa torneira. E ele perguntou, naquela barraca que ele estava comprando, ele perguntou: o que é isso? E a pessoa respondeu: ah, ali é uma torneira. Ele fez: isso sai água. E o cara morava no deserto. E aí a pessoa respondeu: sai água da torneira. E ele disse: onde é que vende torneira? E aí disse: não, tem uma loja ali, tem uma barraca ali que vende torneira. E ele foi lá e comprou várias torneiras. E quando ele chegou onde ele morava, ele falou para a família dele, falou para os vizinhos: olha, falou para a comunidade: isso aqui se chama torneira. E sai água dela, é só colar na parede. E aí ele fez isso lá com a família dele. Os vizinhos fizeram, todo mundo colocou as torneiras na parede. E quando ligou, não tinha água.
Porque ele não entendia que precisava da encarnação, que precisava da estrutura. E aí você vai dizer, para sair a água do cano tem que ter a fonte. Sabe quem é a fonte? A fonte é você. A fonte é você da prosperidade que você busca, que você sonha, que você quer materializar, que você quer cocriar. Você é a fonte. Só que a torneira, ela já vai ser um sintoma. Para a água transbordar, primeiro você precisa criar a estrutura, que é a sua mentalidade. A fonte já existe. A torneira é o mais fácil. Cuide da sua estrutura. Deixe-se atrair pelo que você precisa aprender. Porque isso é estrutura. Abrace o processo. Com confiança inabalável. Porque primeiro você precisa ser para depois ter. E eu sou Michele Santos e te convido a viver de propósito. É isso aí.